Oi pessoal, hoje eu vou apresentar um grupo de plantas que é conhecido como grumichamas. São frutas essencialmente da Mata Atlântica e que são muito saborosas. Ela tem uma casca fina, uma polpa comestível muito doce, sem acidez, sem amargor. A semente se desprende facilmente da polpa e que são muito valorizadas desde os tempos coloniais pelos índios, aliás. Elas já eram conhecidas, foram eles que deram esse nome de grumichama. E essa planta já foi chamada em outras ocasiões, de cereja da Mata Atlântica, baga da Mata Atlântica. E eu estou aqui segurando uma, que é a mais conhecida de todas, essa árvore gigantesca aqui, que é Eugênia brasiliensis. Eugênia é o gênero que abriga todas essas espécies tão valorizadas, como por exemplo a pitanga comum, Eugênia uniflora, uma das espécies. Esse gênero Eugênia abriga mais de 2.000 espécies em todo o mundo tropical. Só no Brasil são mais de 1.000 espécies, a grande maioria dela de frutos comestíveis e saborosos. Essa que eu estou segurando, a grumichama tradicionalmente conhecida, é a Eugênia brasiliensis. Pode ser uma planta mais brasileira do que essa para ser chamada de brasiliensis. As grumichamas têm uma característica bem marcante, que é o fato da casca, o ritidoma, como se diz em botânica, se desprender em plaquinhas da árvore. Então, na mata, ou o mateiro, ou um botânico, pesquisador, ele reconhece facilmente essa árvore, mesmo sem ver as folhas, porque ela se desprende em placas. É um indicativo desse grupo de espécies de Eugênia, que a gente chama de grumichamas. Bom, então agora vamos entender como fazer para cultivar grumichamas em vasos. Naturalmente, essa aqui, a Eugênia brasiliensis, a mais comum de todas, a primeira que foi cultivada, é uma árvore gigantesca e que não é apropriada, portanto, para vasos. Agora, existem espécies relacionadas a elas, parentes delas, que não crescem, que são pequenas e que frutificam rapidamente. Essa aqui, que é gigantesca, ela leva muitos anos para crescer e demora também muitos anos a produzir. Uma grumichama comum de sementes, ela só vai frutificar a partir de 7, 8, 9, às vezes 10 anos de idade. As outras espécies de grumichama que eu vou apresentar, elas sim, elas podem produzir com 2, 3 anos e com pequenas alturas, até 20, 30 centímetros em vasos. Então a proposta do programa de hoje é falar das grumichamas que podem ser cultivadas em vasos. Então vamos lá, gente, vem comigo. Essa aqui é a grumichama mirim, Eugênia longipedunculata, é uma das espécies de grumichama que podem ser cultivadas em vasos. Futuramente, num outro episódio, a gente vai abordar características dessa espécie. Essa aqui é a estrela do vídeo de hoje, a grumichama peluda, Eugênia neosilvestris. Selva, floresta, é uma planta muito rara na natureza que só foi cultivada há pouquíssimos anos atrás. Era uma planta conhecida de poucas coletas na natureza, um local no Rio de Janeiro e 1 ou 2 locais em Santa Catarina. Essa planta, ela produz frutos como a grumichama, tem algumas diferenças, mas basicamente, externamente, os frutos são muito semelhantes. Porém, os frutos dessa têm uma superfície peluda, quer dizer, recoberta de pequenos tricomas, aqueles pelinhos que a gente passa a mão de certos vegetais, como, por exemplo, em algumas espécies de costos, em algumas palmeiras. Isso se chamam tricomas. Os frutos dela têm uma casca escura e uma polpa amarela, como a gente vai mostrar, são muito saborosos. A diferença principal para o cultivador de plantas em vasos, para o cultivador de plantas em urban jungle, para quem tem pequenos espaços, para quem tem varandas, mora em apartamentos, casas, é o porte dessa planta. Então aqui temos um exemplar de 10 anos, cultivada a pleno sol, local que ela cresce muito mais do que no vaso do interior de uma residência, e ela continua pequenininha, não chega a ter 2 metros de altura, e ela é bem arbustiva. E uma coisa interessante, essa planta, quando cultivada em vaso, com 2, 3 anos já frutifica. Ao contrário da grumichama comum, Eugênia brasiliensis, que nós já mostramos, que é uma planta gigantesca.
Então essa é uma das espécies de grumichama que a gente recomenda para cultivo em vasos. Então agora vamos falar das diferenças dos frutos da grumichama anã e da grumichama peluda. Bom, a maneira mais fácil de diferenciar as duas espécies é pelas folhas. Essa daqui é da grumichama anã, Eugênia itaguaiensis. Observe, são folhas arredondadas, sem cabinho, ou seja, sem pecíolo, bem fácil de identificar pelas folhas. Os frutos, eles têm uns cabinhos longos, tá vendo? Olhem só, vou aproximar aqui. Não são peludos. E esses sépalos aqui formam cerca de 90 graus com o fruto. Agora passemos a grumichama peluda, Eugênia neosilvestris. Observem as folhas como são diferentes. Elas são mais lanceoladas, as brotações são levemente peludinhas, olha aqui no verso, são folhas bem diferentes. Os frutos também se distinguem. Os frutos dessa espécie têm uma leve penugenzinha, por isso é chamada de grumichama peluda. E observem os sépalos também, ó. Eles não formam 90 graus, eles não ficam eretos, tá vendo? Olha aqui de perfil. Essa parte mais clara aqui que vocês estão vendo são os pelinhos que a casca da Eugênia neosilvestris tem. Olha um fruto maior também, que vocês podem ver melhor. Agora vamos pegar os dois juntos. Aqui, ó, grumichama anã na minha mão direita, grumichama peluda na mão esquerda, ou seja, na mão esquerda Eugênia neosilvestris e na mão direita Eugênia itaguaiensis. Vamos ver em seu interior, as duas têm polpa alaranjada, mas eu imagino que a tonalidade seja um pouco diferente. Isso aqui é Eugênia neosilvestris, grumichama peluda. Vamos abrir a Eugênia itaguaiensis, escolher um frutinho maior aqui. Olha lá, apesar da polpa ser amarelada, ela não possui a mesma tonalidade. A grumichama anã é Eugênia itaguaiensis, que é uma planta que já foi introduzida desde o início da década de 2000 em cultivo, se popularizou muito, muitas pessoas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro cultivam essa planta em vaso. E a grumichama peluda, que nós introduzimos há poucos anos, ainda não é muito comum em cultivo, mas é uma planta extraordinária.